Olá, bem-vindos. Nós estamos já iniciando a nossa segunda teleaula na sua disciplina de Responsabilidade Social e Ambiental do curso de Administração. Quero lembrar que na primeira teleaula nós tratamos basicamente daquele conceito de estudos sobre a crise hídrica e vimos que a partir daquela situação de realidade profissional, uma situação geradora de problemas inicial a respeito de uma empresa Sion que tinha pouca preocupação com a responsabilidade ambiental, chegou inclusive a se mudar de país para poder encontrar legislações mais amenas. E diante das condições de necessidade daquele país, que era rico em recursos naturais, ela foi levar um tipo de solução para o emprego, para a crise social, sem a preocupação com a crise ambiental. Bom, nós já estamos preparados para entender que a empresa precisa ter a responsabilidade tanto social quanto ambiental, que são aqueles conceitos que nós fomos conversando, que evoluíram daquela situação de uma preocupação simples com os impactos na sociedade em que a empresa está inserida, para uma preocupação mais ampliada, inclusive dos próprios stakeholders, os parceiros daquela cadeia, para que eles todos tivessem a preocupação tanto social quanto ambiental. E assim nós fomos trabalhando uma primeira situação geradora de aprendizagem ou situação de realidade profissional. Na presente data, nós vamos tratar uma outra situação. É uma situação da qual vão derivar conceitos importantes, como o conceito de movimento social, de organização das pessoas em torno de um interesse civil público. Nós vamos também entender a questão de como as matérias-primas vêm sendo exploradas além do limite da capacidade do nosso planeta de oferecer a provisão desses recursos. Aí isso nos colocou caracterizados como pessoas que vivem numa situação de sociedade capitalista, sociedade voltada para o consumo, e esse consumo exagerado está nos levando para uma situação de sociedade de risco. Entretanto, chegamos a um determinado momento que as próprias evidências desse nosso modo de ser têm apontado para a necessidade de refletirmos a respeito, de mudarmos os nossos conceitos e nos prepararmos para uma situação mais diferenciada, em que procuremos um equilíbrio para essa questão dos insumos, tanto para a geração presente quanto para gerações futuras. E aí nós chegamos a um outro conceito que nós vamos tratar, que se chama modernidade reflexiva e sociedade reflexiva. Tudo isso permeado por um conceito geral, que é o conceito de o que é que a administração pode fazer, qual a solução ou uma das soluções que a administração pode oferecer para que nós possamos enfrentar essa situação de dilema que nós vivemos, né? Uma associação de inquisição. O que é que nós vamos fazer para trabalhar numa sociedade que vive da produção em excesso, que utiliza muitos recursos, muitas matérias-primas, num sistema circular, enquanto o nosso planeta tem recursos finitos, tem recursos que são limitados. E hoje nós estamos com uma pegada ecológica, ou seja, nós estamos tirando da Terra, do planeta, mais do que ele consegue regenerar durante um ano. Então vejam a relevância dos conceitos que nós vamos trabalhar no nosso encontro de segunda teleaula da disciplina de Responsabilidade Social e Ambiental. Então, a partir desse momento, eu gostaria de apresentar um quadro esquemático dos principais temas que serão abordados. Vamos lá. O tema da teleaula são as contradições do desenvolvimento sustentável, justamente essa questão da sociedade de risco, da sociedade de consumo, e uma abordagem ecológica e social. Como a administração pode dar uma solução para isso? Aí, o resumo é que que vamos tratar de temas como movimentos em prol do meio ambiente, a ferramenta de gestão chamada governança corporativa e o seu papel para promover uma responsabilidade social e empresarial. Como é que ela faz isso? Adiantando, a governança corporativa, ela integra a opinião de todos os parceiros interessados, todos os stakeholders. E facilita a triangulação dos interesses das ciências sociais aplicadas e gestão organizacional com a questão ambiental. Palavras-chave: movimento social, meio ambiente, governança corporativa, responsabilidade social e sociedade de consumo. Muito bem. Então, nós temos aí o convite ao estudo, que vai ser exatamente igual às perguntas da situação geradora de aprendizagem. Então, nós vamos voltar daqui a pouco a essa situação.
E agora a gente vai ter a nossa possibilidade de um recurso midiático bastante importante que faz uma apresentação e também uma contextualização dos assuntos que serão tratados. Então, por gentileza, acompanhe com atenção. Olá, bem-vindo à Unidade 2 de Responsabilidade Social e Ambiental. Nessa unidade, nos aprofundaremos nas políticas socioambientais com foco no desenvolvimento sustentável. Para isso, vamos estudar os movimentos em prol do meio ambiente, a governança corporativa e a responsabilidade social e empresarial, o meio ambiente e a triangulação dos interesses, sociedade de consumo como sociedade de risco. Entidades voltadas para a preservação ambiental sempre existiram, mas foi na década de 70 que emergiram como um movimento social e, desde então, vem se destacando como uma questão de ordem pública emergencial. O ecologismo que muitas dessas entidades defendem sugere olharmos para o planeta sob o ponto de vista ecocêntrico, ou seja, é uma linha de pensamento que tem os interesses do meio ambiente como foco principal e não os interesses do homem. Essa ideologia surgiu a partir dos questionamentos sobre a escassez dos recursos naturais, quando o homem finalmente entendeu que eles são finitos e, a partir daí, passou a questionar como seu esgotamento iria afetar o destino das próximas gerações no planeta. O uso excessivo de agrotóxicos, a ameaça à biodiversidade, a poluição de rios e os riscos da energia nuclear são algumas das questões levantadas por esses movimentos sociais. Outro ponto a ser estudado é a governança corporativa e a responsabilidade social empresarial, que tratam de regras, processos, costumes e políticas utilizadas na administração de uma empresa. As organizações sempre contemplaram internamente os acionistas, o conselho de administração, os executivos e seus respectivos empregados. Hoje em dia, elas contemplam também os stakeholders, que são os credores, o mercado comercial, os fornecedores, os clientes e as comunidades afetadas com suas atividades corporativas. Os stakeholders são os responsáveis pelo planejamento de todos os envolvidos em um processo empresarial, com a intenção de contribuir para a otimização dos processos empresariais. A governança corporativa tem como objetivo recuperar e garantir a confiabilidade da empresa para seus acionistas, criando mecanismos de incentivo e monitoramento que assegurem que o comportamento dos executivos esteja alinhado aos interesses dos acionistas. Já a triangulação de interesses envolve o lucro versus a produção em massa versus o meio de produção, sob a perspectiva do meio ambiente. Essa linha de pensamento critica o sistema capitalista devido à desigualdade na geração de riquezas, uma vez que somente uma pequena parcela da população usufrui dela. Ainda que o capitalismo contribua com a economia e com a tecnologia, existem aspectos negativos que devem ser observados em razão dos problemas que causam, como a divergência entre capital e trabalho, a degradação ambiental, as desigualdades sociais e a extinção dos valores humanos. Além de discutir esses conceitos, nessa unidade vamos ver como a sociedade vem sofrendo com a aceleração desenfreada da produção em massa, que promove o consumo irracional e é muito estimulado pela publicidade e pelo marketing, levando a sociedade ao conceito de sociedade de risco. Tanto a sociedade de consumo quanto a sociedade de risco pertencem atualmente à chamada modernidade reflexiva, que avalia e reflete sobre a exploração dos recursos naturais de forma inadequada. A evolução técnico-científica é responsável por essa exploração inadequada, tendo em vista que esses recursos são os insumos na fabricação de produtos para o bem-estar coletivo. Contudo, a forma como foram explorados levou à degradação dos recursos naturais, nos fazendo refletir
o quanto vale o nosso bem-estar em prejuízo do meio ambiente. Para colocar toda a teoria em um contexto prático, na SR dessa unidade, iremos acompanhar o caso de Abner, um morador do campo que testemunhou o desmatamento de uma vasta área de preservação ambiental com espécies raras que dependem da mata para não serem extintas. Vamos começar? Então não deixe de acessar o livro didático, as web-aulas, o material complementar e fazer suas pré- e pós-aulas. Bons estudos! Muito bem, você viu aí no vídeo de apresentação que nós estamos diante de um contexto de crise. Crise se instala quando há um desequilíbrio entre o meio ambiente, a economia, que é a administração dos recursos, e a sociedade. Veja que nós estamos caminhando para o reconhecimento de que o modo atual com que nós vivemos e a sociedade que nós constituímos tem parâmetros de produção e consumo que são insustentáveis. Quando o ser humano abdicou de algumas liberdades individuais para viver em sociedade, para ter o amparo da sociedade, ele propôs-se a si mesmo um modelo mais protegido, mais seguro. Acontece que algumas características desse modo de viver em sociedade vêm colocando em risco a própria subsistência, que foi o motivo pelo qual os seres humanos deixaram de viver sozinhos e se agruparam numa sociedade. Então vejam que sociedade é uma decisão consciente, não é aquela... É diferente de comunidade, que é um conceito voltado para um agrupamento natural das pessoas. Então, se uma comunidade é um agrupamento das pessoas involuntário, natural, uma sociedade já se traduz pela renúncia a algumas liberdades individuais em função do conforto e da proteção da sociedade. Veja que essa sociedade está em conflito. Por quê? Porque a própria sociedade e os valores que ela constituiu no modo hegemônico de produção, ou seja, no modo que prevalece no mundo, que é o modo capitalista, ela é em si própria matéria-prima a serviço do modo de produção. Então, as pessoas e os recursos naturais são insumos. Veja que o objetivo não é o bem-estar das pessoas, o objetivo é a produção de riqueza e de lucro. E como nós vimos no vídeo de apresentação, há muita desigualdade na construção desse tipo de sociedade, porque ela explora de uma maneira mais elevada alguns participantes dessa sociedade e privilegia aqueles que são os detentores dos modos de produção. Quem são os donos, os proprietários, expropriam em certa forma, ou seja, tiram a propriedade do trabalho dos outros em função dos seus objetivos organizacionais. Notem que esta é uma linha de reflexão. Existem outras com pensamentos diferentes, mas a linha adotada no nosso livro didático é exatamente essa: fazer uma crítica e uma reflexão a respeito desse modo de produção que coloca uma pressão excessiva sobre os recursos naturais do planeta, sobre as pessoas que deixam de ser as proprietárias da sua subsistência porque elas alugam, em troca do trabalho, as suas habilidades e as suas capacidades. E outra coisa, o trabalho às vezes chega a sequestrar a identidade das pessoas. A pessoa não se sente mais alguém se não estiver vinculada a uma determinada empresa. Mais do que isso, nós vivemos uma sociedade que valoriza as pessoas pelo que elas têm. Essa é a síntese, é a base de funcionamento desse tipo de sociedade. As pessoas precisam consumir os nossos produtos que nós produzimos em excesso, mais do que as pessoas realmente necessitam, para que elas possam ser reconhecidas como importantes. E o ser, aquilo que constitui uma pessoa de maneira intrínseca, de maneira interna, deixa de ser importante nesse perfil de sociedade. Então são reflexões preliminares que vão nos ajudar a entender melhor o contexto. Vocês viram que a nossa situação geradora de aprendizagem, ou situação de realidade profissional, nesse momento, não é mais o da empresa Sion, mas sim de uma loteadora chamada XYZ, que tem um antagonista, tem alguém se opondo ao seu serviço que se chama Abner. Portanto, vamos conhecer com mais detalhes a situação em que o Abner se encontra em confronto com a loteadora XYZ. Então, ele é um homem simples do campo, como foi abordado no vídeo de apresentação. E está vendo que a sua cidade, a cidade dos Anjos, está sendo desmatada pela loteadora XYZ.
já não é de hoje que ela está promovendo o parcelamento do solo na cidade. Você sabe o que é parcelamento de solo? Parcelamento de solo é a divisão jurídica, né? Você vai constituir um terreno grande em terrenos menores, seja pela forma do desmembramento, você tira um pedaço e aí muda a titularidade, quem é o dono, né? Se você vender ou não, seja pelo loteamento. Então, parcelamento do solo é transformar uma área grande em áreas menores com propriedades, normalmente com propriedades diferentes, para venda, para separar, no caso de uma herança, um pedaço para um pedaço para outro. Tudo, lembrando que tudo isso só acontece se houver a autorização do poder público municipal. Voltando aí para a nossa situação geradora de aprendizagem, então o Abner está vendo que estão fazendo isso, estão desmembrando, estão loteando, e tem uma vasta área de preservação ambiental na cidade, com espécies raras, que dependem dessa mata preservada e intocada para não se extinguir. Então tem pouca área para ser urbanizada, para agricultura, para pecuária, para indústria. Por quê? Porque é uma área nobre, uma área que deveria ser uma área de preservação permanente. Entretanto, esta loteadora XYZ é uma empresa totalmente voltada para os seus objetivos comerciais e não está nem um pouco preocupada com essas questões ambientais. Então está constituindo um polo ambiental que exige o desmatamento de mais de metade da área que foi reservada para instalação. Ou seja, ela está avançando na fronteira da área de mata preservada. E aí o que se questiona? Que é igual aos conhecimentos prévios que a gente sugeriu que você tivesse. A importância dos movimentos sociais está na reivindicação e na promoção da cidadania? É importante que o movimento social esteja ligado a uma necessidade que melhore a vida das pessoas? E as empresas? Elas devem promover o seu controle, elas devem limitar a sua ação, considerando a produção de qualidade do meio ambiente e da vida das pessoas? É uma obrigação das empresas essa responsabilidade social e ambiental? Vamos ver o que é que obriga essas empresas a fazerem esse tipo de ação. Então nós já estamos prontos para começar a primeira situação, problema, que é aquele desafio, aquele conjunto de desafios que você tem a cada teleaula, são 4. E a primeira situação, problema, vai ser precedida pela cápsula que você vai assistir agora. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada. Isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano de sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! É isso. Em síntese, então, a situação problema 1 é a que está disposta no slide a seguir. Acompanhe. O Abner, então, está numa briga com a loteadora e aí criou um movimento contra ela. E foi atrás das pessoas, conseguiu os adeptos. Qual é o objetivo dele? Ora, tem que fazer a cidade ser respeitada. Ela é uma cidade que tem um patrimônio ambiental importante. Isso precisa ser respeitado. Entretanto, ele não criou uma organização formal. Esse movimento ainda não se traduziu numa sociedade, né, numa sociedade jurídica. Mas ele está ficando forte, porque os moradores, tanto os mais novos quanto os mais velhos, estão se organizando e aí foram para o Ministério Público. O Ministério Público é o grande bastião, né? É o grande defensor dos interesses das pessoas. Então ele é o guardião do meio ambiente e estão pedindo que o Ministério Público ajude a reconhecer e considerar essa cidade como um patrimônio ambiental, que tem uma legislação específica. Só que aí a gente entra no velho problema dos interesses políticos serem
voltados para si próprios e para os grupos que os subsidiam e não para o interesse da sociedade. O município, lá do Abner, tanto na figura do prefeito e ainda mais na Câmara dos Vereadores, tem resistido, não é o compromisso deles. Bom, para a gente entender bem essa situação, a gente faz as seguintes perguntas. A formalização do movimento tem que ser um movimento formal, criar uma instituição? É importante para expressar os direitos, os interesses e os ideais do Abner e do pessoal dele, que estão interessados em que a cidade dos Anjos não seja desmatada? Tem que ser um movimento formal ou dá para trabalhar sem ser? E esse movimento iniciado por Abner pode ser considerado um movimento que promova a cidadania? A reivindicação representada por esse movimento de não vamos desmatar a cidade dos Anjos pode resultar numa política pública do município em relação ao meio ambiente? Então são perguntas que dependem do entendimento dos seguintes conceitos, não é? O que é um movimento social, gente? O que é um movimento social? O movimento social é um conjunto de pessoas que se organizam, então é a sociedade civil organizada, em torno de uma causa. Essa causa deve responder a alguma angústia gerada por um problema que as pessoas estão enfrentando. Só que para resolver, só mostrar e apontar qual é o problema não traz resultados práticos e concretos. Então, o que se pergunta nessa situação problema é se essa organização pode se traduzir, pode resultar numa política pública que vire uma regra, que vire uma forma de entendimento e de ação em relação ao problema levantado por esse conjunto de pessoas que constituem o movimento. Então, o que é o movimento social? Está aí na definição a seguir. É a expressão técnica que define uma ação coletiva, social ou de organizações sociais que estão defendendo os direitos e promovendo os interesses, quer seja para conservar, para preservar ou para transformar uma situação presente, uma ordem estabelecida naquela sociedade em que eles estão inseridos. No caso aqui, na Cidade dos Anjos. Então, eles são movimentos de reivindicação de políticas públicas necessárias. Porque só apontar o problema não adianta. O movimento tem que se constituir numa resposta. E essa resposta são as políticas públicas. No caso, em particular aqui, políticas públicas do meio ambiente. Então, esse movimento social, por se vir a se constituir o objetivo dele ser uma política pública, ele de fato estimula a cidadania. Ele constrói a cidadania. Então, vamos pensar o seguinte, todo e qualquer movimento social deve levar as reivindicações para que elas possam gerar políticas públicas que sejam eficientes o suficiente para garantir a proteção dos direitos que eles estão brigando, né? Então, na prática, a política pública, o movimento social, é uma representação da sociedade como uma organização. E ela utiliza sempre o conflito de classe e os acordos políticos para atingir os seus fins. Então, se você for desafiado quais são os mecanismos que os movimentos sociais têm para conseguir as políticas públicas, vai ter conflito de classe, os interesses são diferentes, vai ter que ter uma briguinha ali e os acordos políticos serão necessários, porque aquela pressão social exercida pela sociedade organizada em movimentos vai pressionar os políticos a fazerem acordos que conduzam a uma política pública. Muito bem? Então vamos avançar aí no nosso material? Vamos para frente? Aí está. Bom, tudo isso, né, o tipo de movimento social muito necessário e que vem ganhando importância atualmente na nossa, inclusive não só importância, né, mas urgência, é um movimento social que nós podemos traduzir por ecologismo. O que é o ecologismo? Ora, é um movimento social que tem a ideia de olhar o planeta sobre o ponto de vista ecocêntrico. O que é ecocêntrico? Ora, o centro das nossas reflexões é a ecologia. Então, as políticas públicas têm que estar voltadas para realizar todas as necessidades das pessoas, mas sempre considerando a proteção ecológica. Então, é uma ideologia política que surgiu dos questionamentos, dos movimentos sociais, das indagações sobre a escassez, sobre a falta de recursos naturais. Eles passaram, se percebeu que eles acabam. Se a gente explorar no ritmo que nós estamos, a gente vai precisar de 3, 4 planetas para poder dar conta da necessidade da população de um. Então, diante disso, se questionou como é que o esgotamento, como é que o término desses recursos vai impactar gerações futuras, né? É a questão de um conceito complementar que eu gostaria de colocar aqui para você, que é o conceito de pegada ecológica. Pegada ecológica é o volume de recursos naturais e de terra do nosso planeta que nós utilizamos dentro de um ano
em relação à capacidade que o nosso planeta tem de se regenerar, de repor esses recursos. Olha, eu posso afirmar que nós estamos com uma pegada ecológica 23% acima do normal. Ou seja, o que nós, como sociedade humana, consumimos durante um ano, o nosso planeta leva 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses para recuperar. Ou seja, não vai dar certo. Vai chegar um momento em que isso vai se transformar num conflito irreparável e vai haver escassez, vai haver problema, né? Podendo levar, inclusive, a conflitos entre as nações, como a gente viu a questão de Israel com a Palestina e o impedimento pela Europa da entrada de sírios. Por quê? Porque o adensamento demográfico em face da finitude do esgotamento dos recursos naturais pode levar à crise social. Mas voltando aí para o nosso material, a gente vai avançar para o conceito, então, das consequências, não é, dessa sociedade de consumo que a gente está considerando. A poluição, que corresponde a uma alteração provocada no meio ambiente, naquele ecossistema natural, tanto da cidade quanto do campo. E esse significado de poluição vem do latim, né, que significa sujar. E a devastação? Bom, é a ação em si, de depredação ou de resultado da ação. O esbulho, o saque, né, quando a gente faz um tipo de ação que tenha consequências mais sérias, não é? Então, a gente tem que pensar aqui em relação à poluição, que a nossa sociedade consumista, capitalista, é uma sociedade que produz muitos rejeitos. Rejeitos é aquele resultado do final do ciclo de vida do produto. Se a gente pensar que o produto tem um berço, um nascimento, uma criação, e tem o que a gente chama de cova ou grave, ou seja, o final da vida útil dele, nós também temos que pensar que a gente tem que dar uma destinação para aquilo no final do ciclo de vida. Se puder ser recuperado, se puder ser remanufaturado, recondicionado ou reusado, diminui o impacto. Mas uma grande parcela dos nossos rejeitos não tem utilização e precisam ser destinados a lixões, a aterros sanitários, a aterros controlados. E posso afirmar para você, a situação presente, por exemplo, no Brasil, é que 22% de todos os rejeitos do nosso lixo vai para lixões ou valas. Veja só, e aí promovem a poluição tanto da área externa quanto dos lençóis freáticos, dos reservatórios de água, tem o mau cheiro, a desvalorização imobiliária, a questão social da presença de catadores de lixo em situações de risco e exposição a doenças, a bactérias, a vírus. Então, é um problema muito complexo, que é fruto da quantidade de rejeitos que essa sociedade de produção capitalista tem colocado à disposição, colocado em confronto com o meio ambiente. Tá certo? Reflexões que nós precisamos estar prontos a fazer quando estivermos administrando as nossas empresas. Vamos voltar para o nosso material, voltando aí na lâmina. Então, falamos da poluição e da devastação. Bom, nós dissemos que todos os movimentos sociais devem levar necessariamente, devem conduzir, devem ter como objetivo, e mais do que isso, como consequência, a constituição, a criação de uma política pública. Então, vamos conceituar o que é uma política pública, não é? Para ficar completinho aí o seu raciocínio a respeito da primeira situação-problema. As políticas públicas se constituem em ações, atividades ou programas desenvolvidos pelo Estado, de forma direta ou indireta, podendo contar com a participação tanto de outras entidades públicas e privadas. Lembra que nós falamos do terceiro setor na primeira teleaula? O terceiro setor são aquelas organizações de interesse, né, da sociedade, as organizações não governamentais, que auxiliam os outros dois setores a refletirem e a intervirem. Então, o outro setor, o primeiro setor é o Estado, o segundo setor é a iniciativa privada. E o terceiro setor? A sociedade civil organizada. Então, essas entidades podem ajudar o Estado a garantir o direito à cidadania, tanto de forma direta para a geração presente, quanto de forma difusa para os que virão, para os nossos filhos, para os nossos netos, para gerações futuras. Então, nós vamos ter uma política pública com um determinado objetivo de intervenção. Esse objetivo pode ser cultural, econômico, étnico ou social. Bom, com esses conceitos apresentados, nós já podemos partir, então, para a resolução dessa situação problema 1, encaminhar a resolução dessa situação problema. Então, ela está presente aí no seu próximo slide. Vamos ver. A resolução da situação apresentada, então, está justamente em conhecer previamente, saber
qual o significado dos movimentos sociais, das políticas públicas e reconhecer a importância da preservação e conservação ambiental. Uma das perguntas era se o movimento iniciado por Abner era um movimento de cidadania. Sim, respondendo à situação problema, de fato. Por quê? Está representando os ideais coletivos da sociedade, os cidadãos interessados e envolvidos de alguma forma, quer seja cultural, social e ambiental. Por isso, a reivindicação representada pelo movimento que se opõe ao desmatamento produzido pela loteadora XYZ na Cidade dos Anjos, que é uma cidade com patrimônio ambiental relevante, com espécies raras ameaçadas de extinção que dependem da preservação dessa mata, pode resultar numa política pública sobre o meio ambiente. Então está respondida a situação problema, né? Esse aí é um desafio que você conseguiu matar de uma maneira séria. Mas vamos para a segunda parte dessa resolução do problema? Será que nós podemos considerar que uma política pública seja legítima e eficaz quando ela representa as necessidades daquele coletivo, daquele grupo interessado? Sim, né? Só que para isso, você não tem que ter um movimento formal. Só aquele agrupamento de pessoas já consegue fazer com que essa política pública seja legítima e eficaz. Se for formalizado, dá mais organização, mas não é condição sine qua non, não é condição obrigatória. Então, como é que nós chamamos um movimento que ainda não está organizado na forma de uma entidade, uma entidade constituída? Então, é uma entidade não institucionalizada. Mas, tanto quanto as formais, ela incorpora os movimentos em prol do meio ambiente. As entidades nacionais e internacionais, tanto quanto as ONGs, normalmente costumam começar como essas entidades não institucionalizadas. Começa na informalidade e depois vai se estruturando, ganhando força, corpo, necessidade de gestão, e a necessidade de gestão faz com que ela se organize. Então, no nosso caso em particular, pode se tornar forte, né, esse movimento de institucionalização, à medida que os moradores estão se opondo cada vez mais e ficando cada vez mais exigentes dos seus direitos. Concluída a situação problema 1, você já pode enfrentar o seu segundo desafio, a segunda realidade profissional que vai ser apresentada a seguir. Opa! E aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então, você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! A SP2 trata das ações subsequentes, o que é que o Abner e o seu movimento, ainda não institucionalizado, fizeram para poder convencer e para poder chamar a atenção das pessoas e da sociedade para o problema. Então conheça a sua SP2. Então o Abner, na briga com a loteadora, está com o seu movimento, né, quer que a cidade seja respeitada. Aí ele e o grupo dele promoveram um movimento que foi além da panfletagem. Então chamaram a atenção da imprensa, do Ministério Público, e mesmo enfrentando os políticos e o próprio prefeito, eles conseguiram agendar uma reunião com a empresa XYZ, a loteadora, que é a vilã do problema deles lá. Bom, desse encontro, né, nós podemos perguntar as seguintes questões, né? Entrar nas seguintes questões. Essa empresa, que não se preocupa com o ambiente, tem um modelo empresarial muito ultrapassado. E por conta de não se importar, de ser ultrapassado o modelo empresarial deles, não deu nem oportunidade de ouvir os interessados. Marcou a reunião, né? Mas não foi nem ouvir, não deu prosseguimento a essa reunião. Então, enquanto eles estavam lá esperando, sendo feito de bobos pela empresa, um dos integrantes do movimento, amigo do Abner, chamado José Augusto, observou que a empresa na qual ele trabalha não age igual a loteadora XYZ. Na empresa dele tem um sistema de gestão diferente. O modelo de gestão lá incorpora um tipo de prática que é diferente e que é chamada de governança corporativa.
e começou a discorrer, a falar para o pessoal da importância da empresa dele ter esse sistema de governança corporativa, porque é um sistema que entende que todo mundo que é interessado deve fazer parte do processo de melhoria e deve haver transparência nas ações. Bom, transparência diz respeito àquele conceito de informação livre e de acesso compartilhado a todos. Bom, as perguntas aí, diante desse contexto, são as seguintes. Se a loteadora tivesse adotado a governança corporativa como uma ferramenta de gestão, ela estaria cometendo tantos erros e tantos abusos, colocando-se em confronto com a sociedade, com o meio ambiente? Se ela tivesse a governança corporativa, ela abriria oportunidade para ouvir as reivindicações do grupo do Abner? E como é que ela seria vista no mercado com outra imagem, se ela tivesse a prática da governança corporativa? Bom, tudo isso nos leva à importância de conhecer esse conceito. Afinal, José Augusto, amigo do Abner, disse, olha, diferente da loteadora que não nos dá nenhuma bola e não nos considera relevantes, na minha empresa todo mundo que tem uma opinião, por conta do modelo de gestão que adota a governança corporativa, tem vez, tem voz e tem opinião. Então, vamos ver qual é esse conceito de governança corporativa? Você precisa conhecer, você vai encontrar nas suas provas, hein? Tem que ter certeza do que é esse conceito. Então, são as regras, os processos, os costumes e as políticas utilizadas na administração de uma empresa, que incluem as relações entre os stakeholders, os parceiros envolvidos, no seu processo e nos seus objetivos. Então, todo mundo que está envolvido tem que ser ouvido. E o objetivo da governança corporativa, como foi apresentado no vídeo de apresentação da teleaula, é recuperar e garantir a confiabilidade da empresa. Para quem? Para os seus acionistas, para os donos. Eles têm que perceber que a empresa é confiável, por meio da criação de mecanismos que incentivem e monitorem os executivos, os que estão dirigindo a empresa, de maneira que se assegure que o seu comportamento seja o desejado, para que esse comportamento dos executivos esteja alinhado com os interesses dos donos da empresa. Então, a governança corporativa tem, num primeiro momento, um olhar para si, para que ela atenda às necessidades dos próprios acionistas. Então, numa governança corporativa, a empresa, né, trabalha, ela entende que nesse sistema todos fazem parte do processo de melhoria, né? Então, a governança corporativa, ela é formada pelo conselho de administração dos acionistas, utiliza-se também da utilização de uma auditoria externa, de vez em quando tem um conselho fiscal, e esse conjunto de acionistas, de contratados externos para auditoria e de conselho fiscal vai estabelecer as regras e poderes que esse conselho tem. Então, veja só, nós temos aí que a governança corporativa será sempre uma ferramenta importante para a empresa moderna, por causa da transparência das ações para os acionistas, e isso promove uma fidelização da clientela. Por quê? Porque as ações consideram as opiniões de todas. Fornece acesso aos interessados de todas as suas informações. Quando existe acesso transparente às informações, acontece uma boa gestão, diminui o número de fraudes, de abuso do poder econômico, aumenta o respeito à sociedade e, por consequência, aos consumidores, além de melhorar muito a imagem empresarial. Vejam que a base da governança corporativa é a transparência, ou seja, o acesso das informações a todos. E o que é informação? Você sabe que a informação são aqueles dados, as unidades primárias de conhecimento, que são submetidas ao raciocínio humano, à intervenção humana, e por isso, quando combinadas, adquirem coerência, adquirem sentido. Então, os dados se transformam em informações. As informações podem ser combinadas. Quando as informações são combinadas, elas geram conhecimento. Os conhecimentos combinados geram decisões inteligentes. E a governança corporativa, por se utilizar do compartilhamento das informações de maneira clara, de maneira transparente, ela promove tudo isso. Então vamos recuperar, vamos traduzir tudo isso que a gente falou. Governança corporativa é um modelo de gestão que, ao se preparar para dar conta dos interesses dos acionistas, estabelece, por meio de um conselho, um controle maior sobre as ações dos executivos, garantindo que esses executivos tomem decisões que considerem
todos os interessados com a finalidade de alcançar os objetivos estratégicos da empresa, mas também de aumentar a valorização da imagem da empresa. A loteadora XYZ está melhorando a sua imagem com a ação predatória sobre o meio ambiente? Não, pelo contrário, está causando revolta na sociedade. Entretanto, se ela agir de maneira diferente, se ela tivesse uma governança corporativa, ela se daria ao trabalho de escutar todos os parceiros interessados, inclusive a sociedade que está sendo afetada, com o propósito de, com esse modo de agir, ter uma imagem melhor diante das pessoas. Vamos prosseguir nas nossas reflexões, voltando para o material. Então, a governança corporativa, para que ela aconteça, tem que ter alguns requisitos. Tem que ter a transparência, que é o acesso compartilhado e livre das informações. Tem que ter o envolvimento de todas as pessoas. E tem que se dar respeitando o que nós chamamos de Estado de Direito. Estado de Direito, pessoal, ele tem uma definição que diz respeito a uma situação jurídica, a um sistema de instituição, no qual todo mundo respeita a lei e respeita o direito, desde o indivíduo até o Estado, passando pelas empresas. Então, ele é ligado à hierarquia das normas, dos direitos fundamentais e da ética. O Estado de Direito, ele é, portanto, uma condição para que a governança corporativa aconteça. Deve haver uma responsabilidade de todos, a orientação deve ser obtida, as orientações que direcionam as ações devem ser obtidas pelo consenso, pelo convencimento das pessoas. Isso se dá num cenário de igualdade, de possibilidade de apresentar as suas opiniões, de inclusão das pessoas nas decisões empresariais, para um aumento de efetividade e de eficiência, sempre diante de um cenário de accountability. O que é accountability? É a prestação de contas. Deve haver uma disseminação de tudo que acontece na empresa e o acesso a tudo isso. Então, a prestação de contas é fundamental na governança corporativa. Quando tudo isso acontece, a governança corporativa é um sistema de gestão capaz de nos levar aos seguintes benefícios. Esse envolvimento de todo mundo, considerando as opiniões de todo mundo, garantindo a busca de uma melhor imagem para a empresa, por meio dessas práticas, possibilita um desenvolvimento econômico sustentável. Ou seja, a empresa faz o jogo do ganha-ganha. O jogo do ganha-ganha é aquele em que todos sentem-se beneficiados numa negociação e, portanto, ficam propensos a repetir negociação. Quando você faz uma negociação com alguém de qualquer natureza e você sente que somente uma das partes levou vantagem, se você levou muita vantagem e a outra pessoa ficou no prejuízo, ou seja, você ganhou e o outro perdeu, você acha que o outro vai voltar a negociar com você voluntariamente? De jeito nenhum. Se a negociação foi de empate, ninguém ganhou, da mesma forma. Agora, se a negociação for de ganha-ganha, você se sentiu valorizado com o produto que você comprou e a pessoa se sentiu bem remunerada com os recursos que ela obteve por apresentar aquele produto, trocar com a gente. É muito provável que essas negociações se repitam. Então é por isso que nós estamos nos referindo que a governança corporativa promove o desenvolvimento econômico sustentável. Porque essa forma transparente de considerar os interesses de todos nas decisões e nas práticas faz com que as trocas econômicas se repitam. Haja a propensão de que elas se repitam, porque ela promove um jogo de ganha-ganha. Voltando ainda aí para o slide dos benefícios da governança corporativa, ela ajuda a prevenir os erros estratégicos, os abusos de poder e as fraudes. Por quê? Porque o conselho vai estar vigilante, vai estabelecer metas, regras e vai fazer a fiscalização da ação dos executivos em função das orientações e metas dos acionistas. Então, isso tudo viabiliza que a empresa possa praticar a responsabilidade social e a responsabilidade empresarial. Mas você viu que nós estamos utilizando com frequência esse conceito de stakeholders, que são os parceiros interessados.
Vamos ver uma definição para stakeholders para ficar bem claro e você ter condições de se haver com os desafios que você vai encontrar em avaliações e provas. Vamos lá. Os stakeholders, então, são todos os interessados. Empregados da empresa, os gestores, gerentes, os proprietários, acionistas, os fornecedores, os concorrentes, clientes, credores, as organizações sociais e organizadas, sindicato, o próprio Estado, que é o primeiro setor, as ONGs, que são o terceiro setor, e todas as demais pessoas que estejam, de alguma forma, relacionadas numa ação ou num projeto empresarial. Então, eles são importantes de uma maneira muito especial no planejamento estratégico da empresa e da organização. A empresa que tem governança corporativa como modelo de gestão, considera no seu planejamento estratégico os interesses de todos. Então, o que é esse planejamento estratégico, né? Você sabe da administração, que é um processo gerencial no qual você vai formular os objetivos da empresa, vai ver a missão, a visão, quais são os valores que orientam, onde a empresa quer chegar, como é que ela vai fazer para chegar lá. Então, você vai selecionar no planejamento estratégico os programas de ação para executar as ações, tomando as condições internas e externas da empresa, a evolução que você espera. Para que serve? Bom, você prevê o futuro da empresa, da organização. Então, costuma ser de longo prazo. Mas nós também podemos dividir o planejamento estratégico, né, em três partes. O planejamento estratégico, propriamente dito, de longa duração. O nível tático, que é mais para o médio prazo. E o nível operacional, que são as ações de curto prazo. Assim, nós podemos afirmar que o tático é um segundo nível de planejamento, que o objetivo principal é alocar tanto os materiais quanto a mão de obra da melhor maneira possível, dentro das orientações e restrições estratégicas que foram estabelecidas no plano maior, mais amplo, que é o estratégico. E aí isso vai se traduzir nas questões mais imediatas e precisas, mais operacionais, do plano operacional. Então, já partindo aí para a resolução da situação-problema, ela está no conhecimento prévio e conceitual de governança corporativa. Já te apresentei. Nós tivemos vários slides falando de governança corporativa. Então, se a loteadora tivesse adotado a governança corporativa como ferramenta de gestão, cometeria tantos abusos no meio ambiente? Abriria oportunidade para o pessoal do movimento ser ouvido? Teria uma imagem melhor? Bom, a resposta, obviamente, é a seguinte. Certamente, se ela adotasse a governança, teria atrelado sua conduta à mitigação dos danos ambientais, né? Certamente. Ela estaria aberta, essa é uma outra pergunta, né? Estaria aberta às reivindicações da comunidade? A imagem seria outra e, em vez de ter inimigos, ela teria aliados? Então, tudo isso nós conseguimos depreender, né, do que foi explicado. Sim, certamente, se ela tivesse governança corporativa, ela teria uma imagem melhor, ouviria o Abner e, ao invés de ter inimigos, teria aliados. Mais uma situação problema resolvida. Você já está pronto para avançar para a situação problema 3. Acompanhe. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Veja o detalhamento da situação problema 3. Então, a loteadora está construindo um polo industrial na cidade, está desmatando, está tendo a oposição do Abner e dos seus adeptos. Eles foram se organizando melhor, formalizaram esse movimento que se chama Guardiões, e o objetivo é defender a Cidade dos Anjos. Então, esses integrantes, os Guardiões, foram redigir um requerimento ao promotor público e já acionaram a imprensa para ganhar mais visibilidade. Então, eles afirmaram nesse documento que é muito estranho a empresa não reconhecer a sua responsabilidade perante a comunidade, porque ela está pensando somente em si própria, no seu lucro, na produção de massa e nos meios de produção. A empresa também não quis muito papo, resistiu a reconhecer que o que ela faz é, sim, um modo de produção capitalista. Ela acha que porque ela é loteadora,
ela não trabalha com consumidores. Essa visão não é correta, né? Porque se ela está mexendo com o meio ambiente num processo empresarial, tem uma relação de consumo. Esse argumento vai ser objeto desse documento que vai lá para o Ministério Público, que está atacando a omissão da empresa no que se refere à responsabilidade que ela tem com a sociedade. Ela deveria ter questões ambientais acima de tudo, né? Considerando seus interesses de maneira convergente e não contra. E aí vem as 3 principais dúvidas aí. Se a XYZ é uma loteadora, ela pode ser enquadrada na discussão de lucro, produção de massa, meios de produção que envolve o sistema capitalista? Ou seja, ela tem uma relação de consumo com as pessoas? Por estar construindo um polo industrial e estar parcelando o solo, está dividindo o solo em lotes menores e vendendo, essas edificações são produção de massa? Existem meios de produção aí nessa relação? E os adquirentes dos lotes, dessas construções, são consumidores ou não? E qual é a abordagem ambiental que se deve dar ao se reconhecer que a loteadora, se for o caso de reconhecer que a loteadora está no sistema de produção capitalista? E aí nós chegamos, pessoal, ao capitalismo, o modo hegemônico de produção no mundo, que começou como um sistema político e econômico lá na França, na Inglaterra e na Alemanha no final do século XVIII e início do XIX. Teve a Revolução Industrial, a produção de massa, né, os artesãos se transformaram em empregados, e isso se espalhou pelo mundo e hoje é o que restou praticamente na maior parte do mundo. Qual que é a base desse sistema? É um vínculo entre comércio e consumo gerando lucro. Produção em excesso que precisa de estímulo para que as pessoas consumam. Então, quando falamos em capitalismo, estamos falando do quê? De lucro. Por quê? Porque é um sistema que gera muita riqueza. Consideravelmente, é um sistema que gera muita riqueza, o capitalismo, né? Então, as desigualdades do capitalismo é um sistema bastante desigual e essa desigualdade deriva porque uma pequena parcela usufrui de muito, embora ele contribua muito para a economia, né? Então, ele concentra muito a renda naqueles que são os donos do modo de produção, explora o trabalho humano para essa produção, né? Explora o excesso de horas de trabalho. As pessoas deixaram de ser donas dos seus ofícios. Então, nesse sentido, o capitalismo, ele promove uma divergência entre o capital e o trabalho. Então, os trabalhadores, que nós conhecemos como classe proletária, buscam, né, melhorias nas condições de trabalho. Jornada de trabalho que não seja excessiva, um salário melhor e mais digno. E, por outro lado, a exploração sem limites da mão de obra dá mais lucratividade e acúmulo de capital. Então, existe um confronto. O trabalhador tem um interesse de limitação, de remuneração, e o capitalismo busca a mais-valia, a exploração do máximo, levando, inclusive, os trabalhadores ao que nós chamamos de burnout. Ou seja, quando o capitalismo busca queimar toda a energia, toda a capacidade de trabalho do trabalhador. E o trabalhador quer uma coisa mais dimensionada. Então está aí um conflito muito forte que caracteriza o capitalismo, o modo de produção hegemônico do mundo. Ele busca e encara as pessoas como insumos, como matérias-primas para a geração de lucro. E as pessoas são indivíduos, têm desejos, têm necessidades, e elas precisam colocar limites à exploração que o capitalismo faz. Isso aí promove um clima de tensão que, conforme a balança pende para um lado ou para o outro, vai estabelecendo esses limites entre a exploração e a remuneração e o conforto dos trabalhadores. Mas, de fato, há um flagrante conflito entre o trabalho e o capitalismo. Avançando aí no nosso material, adiante. Então, o capitalismo também tem como característica produzir uma grande degradação ambiental. Nós não falamos que tanto as pessoas quanto a natureza são matérias-primas para o capitalismo? Então, liga a produção em massa e o consumo numa proporção igual, buscando lucro, extraindo matéria-prima, comprometendo os recursos. Então, nós chegamos, inclusive, à devastação, porque é uma exploração constante, sem critério, que leva a uma devastação do meio ambiente muito forte. E aí a gente já está sentindo isso, né? O clima, as mudanças climáticas, o aquecimento global, a escassez hídrica que a gente viu na teleaula 1, outros recursos também que vêm sendo explorados além do seu limite. Então, o capitalismo, ele promove uma crise com os trabalhadores, com o meio ambiente e também promove uma crise com os valores humanos. Por quê?
como a gente disse, o valor para o capitalismo está no consumo e não no bem-estar das pessoas. Eu valho pelo que eu tenho, é o ter que é importante. E o que eu sou? Você é matéria-prima para ser explorada a serviço desse sistema. Então a publicidade ajuda muito o capitalismo porque ela instiga o consumo pelo desejo, às vezes não pela necessidade, não leva em conta essa necessidade. E o capitalismo, esse modo de produção em massa, foi muito ajudado por duas correntes de ação empresariais aí que nós chamamos de Taylorismo e de Fordismo. O Taylor foi um engenheiro norte-americano, né, o pai da administração, que racionalizou o controle do tempo, do espaço, dentro das fábricas. Por quê? Porque ele viu que o pessoal não tinha noção dessa administração do tempo. E aí dividiu as funções, criou um processo sistêmico. E o Ford? O Ford criou a linha de montagem, né, pessoal? Então ele aperfeiçoou as ideias do Taylor, criou essa linha de montagem e processo de trabalho semi-automatizado. Então, tanto um quanto o outro representaram um grande avanço para o capitalismo como sistema. Bom, o capitalismo visa o lucro, e lucro pode ser definido como qualquer vantagem ou benefício, tanto material, intelectual ou moral, que são obtidos de alguma coisa. É o ganho, né, auferido numa operação comercial, no exercício de atividade econômica. E o que é a produção em massa? Bom, é uma das principais características do capitalismo. É produzir muito, mais do que as pessoas necessitam, e utilizar o marketing para comercializar esse excesso. Então, é a produção em larga escala de produtos padrão que são operacionalizados em linhas de montagem. Foi o Ford que popularizou essa linha de montagem no século XX, no início, com um carro chamado Ford T, né, o modelinho Ford T. Então vejam só como é que são as coisas. Por que o capitalismo tem uma distribuição desigual de renda? Porque ele concentra na mão de poucos os meios de produção, ou seja, a capacidade de explorar tanto as pessoas quanto os recursos naturais. Então você precisa conhecer o conceito de meios de produção. Acompanhe nesse slide. Os meios de produção são as ferramentas, os utensílios, os instrumentos que são utilizados no processo de produção. Então eles não integram os produtos fabricados, eles integram o quê? O patrimônio da empresa. São necessários, úteis e importantes para a fabricação e a transformação das mercadorias. Em oposição, né, nós podemos considerar que existe uma tendência no mundo hoje de considerar um sistema de produção mais enxuto, que é aquele cujos lotes de produção são menores, permitindo uma maior variedade do produto, um exame de qualidade e a disposição e a utilização de matérias-primas somente quando são demandadas. Então, o sistema de produção enxuta exige, né, que a gente produza somente quando tem necessidade. Então, é um sistema que oferece como uma alternativa à produção em massa, mas ainda não é totalmente difundido. E assim nós podemos passar para a resolução dessa situação-problema, né? A resposta da primeira pergunta. Bom, a pergunta era a seguinte: sendo a loteadora, a XYZ, uma empresa que é loteadora, ela pode ser enquadrada nessa discussão de lucro, produção de massa e meios de produção? A resposta é a seguinte: ela, como empresa, tem obrigações com a comunidade, com a sociedade, com o meio ambiente e com a economia. E deveria estar atuando, buscando esse equilíbrio. Ela deveria ser sustentável e promover essa sustentabilidade. Para isso, né, ela deveria exercer sua função social, equilibrando o seu lucro, a sua produção, com os meios de produção adotados para atingir seus objetivos. Ou seja, o parcelamento do solo e as respectivas edificações industriais são, sim, né, caracterizam, sim, a loteadora, enquadram nessa discussão de lucro, de produção em massa. Depois, a segunda pergunta: como ela está construindo um polo industrial? Lembra? A pergunta era essa. Nós podemos considerar que aquela divisão do solo e a construção nele como produção em massa? Então, por essa razão, né, ela deve ser enquadrada na distribuição de lucro, produção de massa, meio de produção. É uma empresa loteadora e mesmo a situação tendo dificuldade de compreender, há sim a produção em massa. O que é essa produção em massa? Os lotes, um monte de lote que ela está fazendo com as edificações, e eles vão ser comprados, vão ser consumidos. Então, os interessados vão se transformar
afinal, em consumidores. Então, a loteadora, mesmo que de forma dissimulada, o que está acontecendo com ela? Ela está, sim, vendendo um produto, uma produção em massa, que são os lotes edificados, para pessoas que são consumidores, né? Então, pode ser considerado em massa, sim, certo? E a resposta 3? A pergunta da 3 era a seguinte: quem compra as edificações industriais são consumidores? São. As unidades que se utilizam dos mesmos meios de produção. Então, a gente está equiparando o processo de fabricação, por exemplo, a produção dos lotes. Qual que é a diferença de um carro? Nenhuma. Por quê? O lote está sendo vendido, está sendo adquirido, trocado pelos recursos dos compradores. Tanto quanto o carro é trocado pelos recursos de um interessado. Então, a XYZ tem a obrigação, desde que ela divide lá os terrenos, até a construção, de considerar o meio ambiente como determinante para o seu negócio, para melhorar a imagem, para perder a resistência dos integrantes do movimento de guardiões, não é? Então, esse movimento, você vê em última análise, pessoal, que a própria ação predatória e descompromissada da XYZ foi que criou esse movimento de oposição. Ela criou o problema. Então, as ações contrárias ao meio ambiente da empresa foram justamente a causa do problema que ela enfrentou. Aí está. Vejam quantas reflexões. Quero que você leve em consideração que nós estamos tendo a necessidade de ler uma parte textual muito grande, que é fruto da própria maneira como o livro didático de vocês foi construído. Então, nós temos que apresentar e contextualizar a situação-problema para depois colocar os conceitos principais que você já deve ter estudado no sistema KLS, lá no livro didático, realizadas as atividades pré-aula, para que nós possamos somente apontar e reforçar aquilo que é mais relevante para a sua construção de conhecimento útil, forte e potente. Tá bom? Vamos passar para o seu último desafio, a situação problema 4? Acompanhe então. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as webaulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar, analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Em síntese, a SP4 diz respeito ao que está proposto no seguinte slide. Vamos lá. A loteadora XYZ tem um modelo empresarial tão ultrapassado, não sabe nem o que significa a tal da governança corporativa, não considera os stakeholders, nem todo mundo participa das decisões, nem todo interessado, é somente aquele grupinho responsável pela administração da empresa. Portanto, se não tem governança corporativa, não tem o quê? Transparência nenhuma nas suas ações. Ela atua assim, a gente já viu isso, como produção em massa, por quê? Porque ela vende ela produz um monte de loteamentos e edificações para vender e trocar pelos recursos dos consumidores. Então, para isso, ela abriu uma linha de crédito para facilitar a venda no Banco Sul, que é um banco fictício lá, né? Utilizando de um contrato com umas cláusulas que podem ser muito ruins para os compradores. Então, essa aqui é a apresentação do cenário da situação problema 4. Para poder vender, ela criou uma linha de crédito para o pessoal utilizar para comprar os produtos dela. Só que as cláusulas e os juros desses créditos são absurdamente ruins para os compradores. Aí o movimento lá do Abner ficou doidão, né? Ficou muito bravo, levou essa questão, mais uma questão para o Ministério Público, que é a questão desse contrato de cláusulas leoninas, que significa cláusulas que só beneficiam uma parte. Então, dessa situação, se perguntam as seguintes questões. As ações da XYZ enquadram-se na sociedade de consumo ou na sociedade de risco? A XYZ encontra apoio no sistema econômico brasileiro para ação que possa levar
ao endividamento e ao empobrecimento? Ou seja, nós temos um sistema financeiro, um sistema econômico que cobra juros muito altos, o custo do capital é alto para as pessoas se endividam, o que vocês acham? E os guardiões? Eles têm legitimidade para abordar e para se intrometer em mais essa questão? Bom, isso aí vai fazer o fechamento da nossa teleaula 2. Nós falamos lá que nós estamos vivendo um momento, né? No vídeo de apresentação também foi dito, de modernidade reflexiva. As consequências desse modo de produção capitalista predatório, tão forte, na intensidade que nós estamos utilizando, não precisamos dizer que o capitalismo é totalmente ruim. De fato, não é. Ele promove riqueza, melhora a vida das pessoas, oferece soluções e comodidades. Mas a forma como nós estamos explorando o capitalismo é que está passando da conta. Está indo além dos limites do planeta, além do limite dos trabalhadores, né? Além do limite da sociedade em função do bem-estar, do lucro, né? Isso aí é um problema. Mas as consequências estão sendo tão evidentes, as mudanças climáticas, as alterações ambientais, a escassez de determinados recursos, em particular da água, que nós estamos chegando ao momento que nós estamos precisando refletir, precisamos pensar. E esse conceito de sociedade que está percebendo o conflito e as consequências, mas ainda está muito presa e envolvida naquele sistema, naquele paradigma, isso vem levando a sociedade a ficar num dilema. Esse dilema é a modernidade reflexiva, a sociedade reflexiva, cujo conceito textual vai ser apresentado a seguir. Acompanhe. Muito bem. Isso que nós chamamos de modernidade reflexiva é fruto dessa evolução técnico-científica que procurou o bem-estar da sociedade. Essa evolução explorou demais os recursos naturais de um jeito bem inadequado. Eles são, no modo capitalista, insumos, são matéria-prima, né? Então, a forma como eles foram explorados levou a tal degradação do meio ambiente que está fazendo o pessoal pensar. O nosso bem-estar, esse modo de vida de conforto extremo, com tantas opções para a gente consumir, além do que nós precisamos, nós temos tanta conveniência, e isso está causando um prejuízo muito forte ao meio ambiente. Vale a pena? Então, a sociedade, pobre ou rica, está nesse dilema entre o seu próprio conforto, seu próprio individualismo, né, que vem desses costumes de explorar demais o meio ambiente, e a necessidade de pensar as atitudes que mudem o conceito anterior, porque a coisa está ficando difícil. Nós estamos tendo problema. O que caracteriza o capitalismo é essa sociedade de consumo, mas um consumo de massa mesmo, muito consumo. A produção segue padrões específicos, métodos de fabricação, produção em série, né, que o Ford consagrou a partir dos estudos que ele fez sobre o Taylor. O consumo é uma forma de integração social, a gente vale pelo que a gente tem na sociedade capitalista, não por quem a gente é. Então esse consumo é um consumo irresponsável, é compra por impulso. Os produtos são ofertados muito mais do que a gente precisa, então a oferta na sociedade de consumo sempre excede a procura. E ela se serve da publicidade e do marketing para induzir o consumo e o escoamento da produção. Ora, gente, isso aí tem algumas características, não é? Nós vivemos uma sociedade de risco. A sociedade de risco compreende essa desproporção do risco de sermos irresponsáveis em face da produção e do consumo. Então, a ciência e a tecnologia criou novas situações de risco muito diferentes das existentes anteriormente. Nós temos que considerar que a nossa tecnologia nunca houve na história do planeta uma tecnologias como existem agora, capazes de depredar tanto em tão pouco tempo. E a gente não está muito preocupado com isso, e isso é grave. O risco está em nós não entendermos o quanto a nossa tecnologia pode depredar e nos colocar aí numa situação de fragilidade em relação ao ambiente. Isso acontece porque a ciência e a tecnologia não estão conseguindo controlar os riscos, que são de natureza ecológica, química. Olha o risco nuclear. O que aconteceu lá em Fukushima, no Japão, em função de um evento ambiental severo, um evento ambiental extremo. O problema de um vazamento, de uma explosão nuclear. E o risco genético, da manipulação genética, da utilização da nanotecnologia, que é a manipulação de produtos no tamanho de 1 bilionésimo do metro, que faz com que os produtos adquiram novas características. O que vai acontecer quando a gente descartar? E os riscos democráticos? Os países que vão sendo afetados, né, as classes sociais
que vão sendo afetados. O capitalismo, a sociedade de risco, não respeita a fronteira. Nós vivemos a época da globalização. E a globalização, não é? A globalização é a globalização nos tornou condôminos de uma morada global. Então não tem mais fronteira. Nós dependemos hoje do recurso que está na China, o recurso que é aplicado aqui migra, né, vai para um paraíso fiscal, vai para um outro país. Então não existem mais fronteiras, nós viramos condôminos de uma morada global. Então o nosso mercado está aberto para o mundo todo e o mercado do mundo todo está aberto para nós. Então vejam as transformações tão intensas e severas que não tem paralelo em nenhum outro momento da história. Isso é uma coisa que a gente precisa pensar. A sociedade de risco que nós vemos hoje, nós vemos uma sociedade que tem uma tecnologia com um potencial para o bem e para o mal muito forte, muito expressivo. Então nós podemos interferir de uma maneira como nunca se interferiu no delicado e tênue equilíbrio que existe entre as relações ecológicas. Nós temos potencial para perturbar tudo isso, porque existe um encadeamento uma ligação, uma dependência, uma interdependência muito forte em todos os sistemas ecológicos. E nós somos o elemento de ruptura, com essa exploração exagerada, com essa exploração irresponsável, a exemplo do que faz a loteadora XYZ. Tá certo? Então vamos voltar aí para o nosso material. Nós podemos afirmar o seguinte, que a produção industrial em larga escala possibilitou a expansão desse consumo de bens padronizados. Depois, a distribuição em massa, os canais de distribuição garantiram que a população tivesse acesso a um monte de bens diferentes. O crédito, que foi o que a XYZ quis fazer no Banco Sul, viabilizou a aquisição dos bens de consumo endividando as pessoas. Então, o consumo de produtos industrializados foi muito aumentado pelo marketing, que acabou educando as pessoas sobre os benefícios dos novos produtos. E tudo isso fez com que a sociedade de consumo surgisse e se tornasse uma sociedade de risco. Então, para resolver essa situação problema, nós podemos afirmar que as ações da XYZ enquadram-se sim na sociedade de consumo, porque ela tem uma atividade característica do sistema capitalista. Tem um modo sistemático de fazer as coisas, que é característico da produção em massa, tem um padrão específico, tem um método para a produção em série. O produto leva à ascensão, né, à valorização do ter, leva à credibilidade empresarial. Então, é uma forma de integração social para aquele pequeno empresário que vai comprar o terreno, comprar uma edificação ali. Tudo isso vai colocando a loteadora dentro desse capitalismo. Então, pelo estímulo à operação bancária que ela fez lá, né, criando uma linha de crédito no banco, ela está incentivando o consumo irresponsável. Por quê? Porque as cláusulas daquele financiamento são muito ruins para quem compra. Então, essa realização pode acontecer por impulso. Veja, já tem o dano ambiental contra si, né, contra a XYZ. Agora ela está atuando para criar um problema social, uma desproporção entre o risco para facilitar o consumo. E aí, a terceira pergunta, sendo respondida, é lógico que os guardiões têm legitimidade para mais essa reivindicação. Por quê? Mesmo quando ela não estava institucionalizada, mas agora ela já se institucionalizou, ela é composta por cidadãos. E esses cidadãos têm o dever de garantir o bem-estar da sociedade que eles construíram. Eles têm o dever de lutar pela sua própria comunidade. Então vejam que são situações que demandam, né, das pessoas muita articulação e muita busca por visibilidade. Nesse aspecto, eu quero destacar o papel da imprensa. Toda vez que você tem um movimento social, o maior aliado que você pode ter é a disseminação da sua ideia entre o maior número possível de pessoas. Uma saída importante é você procurar conhecer quem são os pauteiros, quem elabora a pauta dos programas de rádio e de televisão, da mídia, de maneira geral. Normalmente, ao contrário do que a gente pensa, esse pessoal está louco por notícia, está louco por novidade. O trabalho deles é ir atrás disso. E a gente, às vezes, não se dá conta que pode utilizar a força da penetração dos veículos de comunicação como aliados na disseminação de uma causa, na disseminação de uma luta, na potencialização do confronto que nós estamos querendo produzir entre aquilo que nós consideramos como um interesse escuso, como um interesse descompromissado, tanto com a nossa sociedade quanto com o meio ambiente. Então,
num movimento social, é fundamental reconhecer o protagonismo que a imprensa tem na disseminação dessas ideias. Então, nós temos que reconhecer isso. Tá bom? Veja só, mais uma situação problema, sua última situação problema resolvida. Você cumpriu muito bem os 4 desafios da teleaula 2. Agora é aquele momento do bloco em que a gente apresenta uma nova situação, chama a atenção para alguma coisa que é correlata ao assunto que nós estamos trabalhando. Eu separei para vocês os conceitos de economia verde, que é justamente o reconhecimento de que o capitalismo pode ser exercido, mas não de forma predatória, e sim utilizando-se do próprio sistema de uma maneira que potencialize a recuperação do capital ambiental degradado, a inclusão das pessoas e uma diminuição da intensidade de matriz energética que consome, que produz gases de efeito estufa. Mas antes de trabalharmos a questão da economia verde, tem um vídeo de apresentação, uma cápsula, que você deve assistir com atenção. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! A ONU lançou, em 2008, um conceito chamado economia verde. A economia verde é um conceito inteligente. Nós temos que reconhecer que, embora a gente não concorde e reconheça as dificuldades e os problemas do capitalismo, a gente tem que viver com ele, pelo menos até que nós criemos um sistema diferente. E isso ainda está longe de acontecer, porque os sistemas que se opunham ao capitalismo, o socialismo, o comunismo, eles colapsaram. Não deram certo por diversos motivos, mas as alternativas viáveis deixaram de se mostrar viáveis. Então, a economia verde reconhece que nós temos condições de operar dentro do capitalismo de uma maneira mais saudável, inclusive buscando formas de explorar o sistema capitalista de maneira que se promova a inclusão social, a recuperação do capital ambiental que foi degradado e uma matriz energética menos intensa no consumo de carbono, de combustíveis fósseis, que produzem os gases de efeito estufa que estão produzindo essas mudanças ambientais mais severas, que comprometem, inclusive, o futuro da nossa espécie. Então, o que é a economia verde? Quais são as suas principais características? E separei um exemplo que é muito bacana de você entender como a preservação ambiental pode se transformar num negócio para ser explorado dentro do sistema capitalista, porém com vantagens ambientais e não com problemas de degradação. Então, acompanhe aí no material a definição. Então, esse programa foi lançado pelas Nações Unidas, em 2008. Economia verde, o que é? É um conjunto de processos produtivos da sociedade e as transações dele decorrentes que contribuam cada vez mais para o desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável é aquela ideia de limite, que nós temos que ter para que a sustentabilidade aconteça, que o modo de produção seja garantido tanto para o presente quanto para o futuro. Então, a economia verde deve considerar os aspectos sociais e os aspectos ambientais. Ela também é conhecida como IEV, Iniciativa Economia Verde, ou GEI, Green Economy Initiative. Isso aí é cosmético. O que interessa são essas características. Ela é pouco intensiva em carbono. O que significa? Que o crescimento na renda e no emprego tem que ser puxado por investimentos que reduzam as emissões de carbono, reduzam a poluição. Segunda característica, ela deve ser eficiente no uso de recursos naturais. Então, deve considerar que o desenvolvimento tem que manter, aprimorar e, onde for necessário, recuperar o capital
natural que foi destruído, que foi degradado, né? Então, o capital social é um ativo econômico, uma fonte de benefício, tem que ser preservado. E o terceiro item, que ela é socialmente inclusiva. Então, ela tem que ser voltada especialmente para a população pobre, cuja sobrevivência e segurança são mais direta e imediatamente afetadas quando tem um problema na natureza. Então, quando tem uma enchente, tem uma seca, quem é que sofre mais? Não é? É o pobre, gente. É a pessoa que vive em condições mais complexas e mais difíceis. Você se recorda do fórum que eu deixei para vocês sobre racismo ambiental? Quem é que sofre mais? Com a poluição atmosférica, por exemplo, com a sujeira que tem no ar. O rico que está dentro de um carro com ar-condicionado no modo de circulação do ar restrito, ou quem está, o pobre que está no ponto de ônibus esperando e respirando aquele ar sujo. Então, nós temos que considerar que tem que ser socialmente inclusivo. Devemos produzir ações no sistema capitalista que levem em conta o bem-estar de todas as pessoas, de todas as categorias, e particularmente desses mais pobres, que são mais vulneráveis, vivem em situação de vulnerabilidade social e, portanto, as consequências do nosso modo de produção desenfreado se fazem sentir de maneira mais intensa naqueles que têm menos proteção, menos abrigo, menos condições de se proteger. Tá bom? Então, essas são as três principais características da economia verde. E aí coloquei um exemplo para vocês aí de um empresário que já está explorando, não é, a economia verde. Ele se chama Luiz Chacon Filho. Eu conheci pessoalmente, gente. Presidente da Superbac, uma empresa especializada em biotecnologia para tratamento de resíduo. O que é o produto dele? Ele desenvolve e seleciona bactérias que são usadas para eliminar os mais diferentes tipos de resíduos. O produto dele chama Biobox. São cubos de bactérias que você coloca no seu esgoto, coloca nas caixas de depósito de materiais orgânicos, caixa de gordura, fossas, né, de estabelecimentos comerciais. E essas bactérias desentopem, elas eliminam, metabolizam a poluição e aquele resíduo que foi gerado. É muito interessante. Além disso, nós temos ainda um outro exemplo. Tem um empresário chamado Vladimir Kruzjazek, que criou a tábua de plástico. Criou uma empresa chamada Wisewood, que fabrica, a partir dos resíduos plásticos, do plástico que foi rejeitado, que foi jogado no meio ambiente, ele faz a coleta seletiva, prepara, acondiciona e beneficia, transformando aqueles resíduos plásticos em tábuas. E essas tábuas plásticas podem ser utilizadas para todos, podem receber os tratamentos que uma tábua de madeira tem, porém a durabilidade é muito maior e ela é construída retirando do meio ambiente aquele conjunto de resíduos que estão degradando e poluindo, contaminando o meio ambiente. Então veja só, a economia verde vem nos oferecendo inúmeras possibilidades de praticar o sistema capitalista, mas de maneira que seja benéfica para todos os parceiros interessados. E aí nós concluímos então a nossa teleaula 2, agora eu vou para o nosso chat verificar se vocês tiveram alguma dúvida, fizeram alguma contribuição e num instantinho só eu estou de volta para fazer essa interface com vocês mais direta, tá bom? Um instantinho.
Muito bem, pessoal. Mais uma vez, quero mostrar a minha gratidão pela forma cordial e elegante que vocês têm, com que vocês têm se relacionado conosco aqui nessa nossa interface. Olha, gente, tem um monte de exemplos de empresas que, por praticarem responsabilidade social, vêm conseguindo grandes benefícios. Mas eu quero dar um exemplo maior, que é bem recente, dessa semana. Veja só, a Alemanha e a Noruega têm mandado para o Brasil um valor equivalente a 2 bilhões e 775 milhões de reais para serem aplicados num fundo chamado Fundo Amazônia, que é administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. E esse fundo, ele financia projetos para o desenvolvimento sustentável e preservação da Amazônia. Inclusive, nós levamos um puxão de orelha, porque nos 2 últimos anos, a regressão no desmatamento que estava sendo muito elogiada, acabou e o desmatamento, inclusive, aumentou. O que aconteceu? Na última viagem que o nosso presidente fez lá para a Noruega, ele recebeu um puxão de orelha, ficou constrangido, porque eles falaram, olha, esse resultado da prática de responsabilidade socioambiental do Brasil como nação não está sendo mais tão efetivo. E aí, nós também não vamos mais contribuir. Então, vejam que esse é só um dos exemplos. Mas a principal vantagem é o ganho de imagem corporativa. Quem tem um produto que tem, por exemplo, um selo de certificação ambiental, madeira certificada na produção de móveis, por exemplo, pode inclusive cobrar mais caro, porque as pessoas que têm essa preocupação conseguem dar essa retribuição para estimular essa produção mais sustentável. Muito bem, um grande abraço a todos, espero que nós possamos agora realizar a nossa aula atividade de uma maneira também significativa, também importante, e construir um conhecimento relevante também na teleaula 3, que vai ser daqui a uma semana. Grande abraço. Olá, estamos chegando ao fim da unidade 2 de Responsabilidade Social e Ambiental. Você se lembra do Abner, o personagem dessa SR? Abner é um morador da Cidade dos Anjos que testemunhou o desmatamento de uma vasta área de preservação ambiental com espécies raras que dependem da mata para não serem extintas. A empresa responsável está desmatando mais de 50% do permitido para a construção de um polo industrial. Na SP1, a notícia sobre o desmatamento na Cidade dos Anjos se espalhou e Abner começou um movimento contra a conduta da empresa, com a intenção de garantir que a área verde da cidade fosse respeitada. Esse movimento não foi formalizado, mas representa ideais coletivos dos cidadãos interessados e envolvidos. Por conta disso, poderá no futuro resultar numa política pública legítima e eficaz. E para isso é desnecessária a formalização do movimento. Na SP2, o movimento conseguiu marcar uma reunião com a empresa loteadora. Mas o modelo empresarial deles é tão ultrapassado que sequer deram a oportunidade para os integrantes se expressarem. Se a loteadora adotasse a governança corporativa, ela associaria sua conduta à redução de danos ao meio ambiente. Estaria aberta às reivindicações da comunidade e o movimento de Abner seria ouvido e atendido. Certamente, a imagem dessa empresa seria outra e a comunidade, ao invés de contrária a ela, seria sua aliada. Na SP3, o movimento criado por Abner ganhou o nome de Guardiões. E os integrantes do movimento tiveram dificuldades em identificar a produção e o meio de produção em face da triangulação de interesses da empresa, que é o lucro versus produção em massa versus meios de produção. Tratando-se de uma empresa loteadora, sua produção em massa é representada pelo parcelamento do solo e pela edificação industrial, que será comprada pelos interessados, que são os consumidores finais. É responsabilidade da empresa atuar promovendo o equilíbrio entre a comunidade, o meio ambiente e a economia, promovendo também o desenvolvimento sustentável e priorizando as questões ambientais acima de tudo, inclusive de seus próprios interesses. Na SP4, vimos que a empresa loteadora abriu uma linha de crédito para viabilizar a aquisição dos lotes aos pequenos empresários, com pagamentos a longo prazo.
José Augusto, atuante no movimento dos Guardiões, mandou os contratos para análise de um advogado que apontou cláusulas abusivas representando riscos ao consumidor. As ações da loteadora enquadram-se na sociedade de consumo. Sua atividade está compreendida no sistema capitalista e seu modo sistemático de produção é característico da produção em massa, além de seguir um padrão específico em seu método de produção em série. Pelo estímulo à aquisição, a loteadora está incentivando o consumo irresponsável. A empresa está agora atuando contra o consumidor, o que garante a desproporção entre o consumo e o risco, o que não dá a garantia de enquadrá-la na sociedade de risco. Os Guardiões têm legitimidade para mais essa reivindicação, sim. O movimento, institucionalizado ou não, é composto por cidadãos que têm o dever de cuidar da sua comunidade. Para encerrarmos essa unidade, eu indico o curta-metragem Consumismo e Materialismo Destroem a Sociedade, disponível no YouTube. Busque também pelo artigo científico denominado Sustentabilidade Ambiental, Consumo e Cidadania, disponível no site www.cielo.br. Aproveite essas dicas e não se esqueça de voltar ao seu livro didático sempre que precisar. Bons estudos!